Meu nome é Daiane, sou professora do atendimento educacional. A nossa aula hoje é de matemática, unidade 23, medidas. A nossa adequação é da aula do terceiro ano. Vamos lá? Rotina da videoaula. Unidade 23, medidas. Página 179. Objetivo: apresentar diferentes instrumentos de medida relacionando a vida cotidiana com a matemática. Unidade de medida de massa, na página 180, unidades de medida de comprimento, na página 180 também. Atividade 1, páginas 181 a 184. Vamos lá? Medidas. Na aula da professora Roberta, ela já conversou um pouquinho sobre os animais em extinção. E nós vamos falar um pouquinho deles e sobre medidas. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Veja alguns animais que a turma observou. Então ali tem arara, tem os macacos. Algumas unidades de medida, nós vamos falar agora. Há animais de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes e também diferentes pesos. Vamos conhecer algumas medidas de animais, mas antes, que tal relembrar algumas e conhecer outras? Unidades de medida de massa e de comprimento. Vamos lá? Página 180, unidades de medida de massa. Vamos lá? Nós usamos aqui, ó, a balança para medir, tá bom? 1 quilo, que é representado pela letra K e G, é igual a 1000 gramas, certo? E temos aqui a farinha. Nós usamos a unidade de medida no nosso cotidiano, na nossa vida, para ir no supermercado, para você se pesar na farmácia, desde quando nascemos, né? Nós usamos as unidades de medida. Aqui nós temos a farinha. E nós temos essa balança. Então vamos lá ver? Se eu colocar essa farinha aqui, na balança vocês vão ver que tem aqui, ó, 1000 gramas. Olha aqui. Que é igual a 1 quilo. Essa 1000 gramas que está marcando aqui na balança é a mesma coisa que 1 quilo. Certo? Se eu retirar ela daqui, tirar ela agora, vocês vão ver que aqui na embalagem da farinha está 1 quilo. Certo? Vamos para a próxima. 1000 quilos é igual a 1 tonelada. É muito uma tonelada? Sim, é muito. São vários sacos de farinha. Nós convivemos muito com 1 quilo, né? Que é no nosso dia a dia. Mas a quantidades maiores pode ser representada nos caminhões, nas rodovias, que carrega grandes cargas. Eles passam pela balança, e sempre lá na balança tem lá, ó, acima de 4 toneladas, aí o caminhão tem que entrar na balança para medir, tá bom? Para pesar. Vamos para a próxima? Unidade de medida de comprimento. Agora aqui nós vamos usar a régua, que é do nosso cotidiano, que nós usamos na escola, a trena, que nós usamos também, que o pedreiro na construção civil usa muito, o arquiteto, o engenheiro, e nós no cotidiano, para medir uma porta, uma parede, a área de uma sala, de um quarto, se o móvel vai caber naquele ambiente, certo? E a fita métrica, que nós também usamos. Essa fita aqui, muitas costureiras usam, tá bom? Para medir tecido. Então, ela está presente no nosso dia a dia, todos os dias. O metro é igual a 100 centímetros. Vamos ver aqui na trena. Ó, aqui nós temos 1 metro. E é o mesmo que 100 centímetros. Certo? Ali nós temos uma mesa de 1 metro. E 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. Então, 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros, é como se fosse 10 quarteirões, tá bom? Nós usamos os metros, o quilômetro, sim, principalmente no percurso que nós fazemos para ir até a escola, para ir até o centro da cidade, nas rodovias,
ali, ó, que nem Imigrante São Paulo, 2 quilômetros. Então, nós vemos muito essas placas na rodovia. Tem uma sugestão de vídeo aqui para vocês no YouTube que fala sobre unidades de medidas. Tá bom? Quem puder acessar, é ótimo, explica direitinho. E agora nós vamos falar do lobo-guará. Ele é o maior canídeo da América do Sul, com aproximadamente 115 centímetros, certo? De comprimento. O que nós vamos ler aqui? Aqui nós vamos ler o texto para a gente resolver o exercício da página 183, do material impresso. E quando nós lemos, nós vamos marcando com lápis todas as informações contidas no texto. Então aqui nós vamos marcar o quê? Ele tem aproximadamente 115 centímetros de comprimento. É também um dos mamíferos mais ameaçados de extinção, devido à destruição dos cerrados que habita. Essa devastação ocorre para que haja plantações de soja e criação de pastos para gado. O lobo-guará é um animal noturno e para procurar alimento chega a percorrer 30 quilômetros. Então aqui nós temos outra unidade de medida. Lá nós temos os centímetros e aqui a gente já temos os quilômetros. Em uma única noite, vamos lá, seu peso ao nascer é de 350 gramas. E quando adulto chega a pesar entre 25 e 30 quilos. Agora nós vamos falar um pouquinho da girafa, porque nós precisamos ler o texto da girafa, fazer a mesma coisa do lobo-guará para nós respondermos aquelas questões, aquele quadro. Vai lá. Um bebê de girafa desenvolve-se no corpo da mãe por cerca de 14 meses. Aqui outra unidade. E frequentemente nasce apenas um filhote de cada vez. Quando a mãe está em pé durante o nascimento do filhote, este cai de uma altura de 2 metros. É alto 2 metros? Muito alto. Aqui nessa trena tem 1,15 m, para vocês terem uma noção. 2 metros é muito alto. Eu tenho 1,60 m. Agora, olha, tamanho de uma porta. 2 metros é o tamanho, a altura padrão da porta. Ele cai. Ao nascer, a altura do filhote varia entre 1,50 m e 1,70 m, certo? Olha aqui, outra informação no texto, em centímetros. Mas quando adulto, esse é o animal terrestre mais alto. Agora, já imaginou? O tamanho da girafa, sim, quando ele nasce, ele tem entre 1,50 m, 1,50 m a 1,70 m, imagina a vida adulta dele, quando ele chega na fase adulta. É muito grande. Quem já foi no zoológico, já teve a oportunidade de ver uma girafa, sabe o tamanho que ela é. Olha lá, 1,70 m. Vamos lá? Agora anote. No quadro abaixo, as medidas de comprimento, de massa e de tempo que aparecem no texto. Vamos lá, ó, o texto do lobo-guará. Aparece primeiro 115 centímetros de comprimento. Nós vamos colocar lá na medida de comprimento, 115. Depois, o quilômetros, 30 quilômetros ele percorre por noite. Vamos lá? E agora, as gramas, 350 gramas. E por último, de 25 e 30 quilogramas. Agora nós vamos lá para a girafa, que também está pedindo todos os 2 textos. Vamos lá. Vamos começar com medida de tempo. 14 meses, não é? Ela demora 14 meses para nascer, a gestação da girafa, certo? E aqui nós temos outra medida, o metro. Então nós vamos lá, metro é o quê? Medida de comprimento, 2 metros. E tem outra informação, de 150 a 170 centímetros. É comprimento também? É massa ou é tempo? É comprimento, então nós vamos colocar na coluna do comprimento, correto? Aí preenchemos essa tabela. Agora nós vamos para o próximo exercício, que é da página 183. Uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes a cada gestação.
Considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie, qual seria o peso total dos 3 filhotes? Qual que seria o peso total? Vamos lá ver? Então, lá 3 filhotes. Um filhote, ele pesa 350 gramas. Vamos lá? Então, nós temos 3 aqui, a possibilidade dela ter 3. Então, vamos lá, 350 mais 350 gramas mais 350 gramas, certo? Podemos fazer a continha aqui do lado? Sim, pode montar a continha, certo? Aí nós fazemos a continha do quê? Continha de adição, ó, o sinalzinho de mais, que ela quer saber dos 3. Então, vocês façam aí, tá bom? A professora Roberta também irá fazer na aula dela, para vocês colocarem as respostas, certo? O peso total. Vamos para o próximo. Agora é o exercício 4, da página 184. Sobre o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará, 115 centímetros, é possível afirmar que A. É maior do que 1 metro? É maior do que 1 metro? B. Está entre 2 e 3 metros? C. É menor que 1 metro? Então, nós temos aqui, ó, a trena, que é essa daqui. Vamos lá ver? Então, está falando ali que ele aproximadamente, o comprimento dele é de 1,15 m. Vamos ver aqui na trena? Onde que está? 1 metro está aqui. 1,15 m está aqui. Então, ele é maior do que 1 metro? Se 1 metro está aqui, ele é maior? Está entre 2 metros. 2 metros é bem maior. É do tamanho da porta. Ou é menor do que 1 metro? Ele é menor do que 1 metro? Se eu fechar a trena aqui, ó. Ele é menor? Não, porque nós sabemos que ele tem 1,15 m. Então, ele é maior do que 1 metro. Certo? Olha lá, aqui é 1 metro e aqui 1,15 m. Então, ele é maior que 1 metro. Correto? Vamos para o próximo, exercício 5. O lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Se ele sair durante 5 noites e percorrer essa distância em todas elas, quantos quilômetros irá percorrer no final desse período? Aqui, nós vamos pedir para usar o material dourado para fazer a conta, tá bom? As dezenas, que pode ser representado por quê? Pelo lápis de cor, tá bom? Cada lápis de cor vai representar uma dezena. Então, ele percorreu, na primeira noite, 30. Então, eu vou pegar 1, 10, 20, 30, certo? Na segunda noite, ele percorreu mais 30. 10, 20, 30. Na terceira noite, mais 30. 10, 20, 30. Na quarta noite, a mesma coisa. 10, 20, 30. E na última noite, na quinta noite, 30 também. Agora, nós vamos contar. Vamos lá? De 10 em 10. Vamos lá? Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Então, ele percorreu 150 quilômetros, certo? Essa é a nossa aula de hoje do terceiro ano. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.